Sabe quando a gente tem uma lista de números toda bagunçada? Como é que um computador faz para deixar tudo em ordem? Pois é, uma das respostas mais clássicas para esse quebra-cabeça é um algoritmo chamado Bubble Sort. E é exatamente o funcionamento dele que a gente vai desvendar hoje. Pois é, a grande questão é essa, né? Como é que se cria um método, uma espécie de receita de bolo que funcione sempre, não importa o tamanho da bagunça inicial? É exatamente para isso que servem algoritmos como o Bubble Sort. E para a gente ver isso na prática, vamos usar essa lista aí como nosso, digamos, campo de provas. A nossa missão é bem clara: pegar essa sequência bagunçada e deixar ela perfeitinha, de 1 a 6, usando só as regras do Bubble Sort. Beleza, mas o que é esse tal de Bubble Sort, afinal? O nome, olha, já dá uma pista excelente. A ideia é que os números maiores, sabe, os mais pesados, eles vão meio que borbulhando até o final da lista. Pensa em bolhas de ar subindo na água. É por aí. A lógica por trás é bem direta, bem simples mesmo. Imagina que o algoritmo é tipo um inspetor bem metódico que só consegue comparar duas coisas de cada vez. Ele vai andando pela fila olhando parzinho por parzinho. Se eles estiverem na ordem errada, pá! O inspetor troca eles de lugar. E repetindo esse processo simples várias e várias vezes, a lista inteira acaba se organizando. Tá, mas como é que funciona essa inspeção exatamente? Para dar tudo certo, existem umas regras bem específicas que o algoritmo segue, à risca. Vamos dar uma olhada nelas. Olha, o grande segredo do Bubble Sort, o pulo do gato, está no tal do contador de trocas. Pensa nele como se fosse um juiz de partida. A cada rodada, ou seja, uma passagem completa pela lista, o juiz zera o placar. Daí o algoritmo começa o trabalho dele, comparando os pares. Achou um par fora de ordem? Pimba! Troca os dois de lugar e marca um ponto no placar. O jogo só acaba quando o algoritmo consegue passar pela lista inteira sem precisar fazer nenhuma troca. Se o placar fechar em 0, pronto, a lista está perfeita. Bom, chega de teoria, né? Vamos para a prática, que é onde a coisa fica boa de verdade. Bora pegar nossa lista e aplicar essas regras passo a passo. Então vamos lá. Começando a primeira passagem, a lista está aí na tela e, como manda a regra, a primeira coisa a se fazer é zerar o contador de trocas. Tudo pronto para começar. O algoritmo começa lá pelo comecinho da fila. O primeiro par que ele olha, 5 e 2. 5 é maior que 2 e está na frente. Isso não está certo, né? Estão fora de ordem. E quando um par está fora de ordem, a regra é claríssima: tem que trocar. E a primeira troca acontece. O 2 vai para frente, o 5 para trás e o contador já marca 1. Próximo par, agora é o 5 contra 1. E, de novo, fora de ordem. Mais uma troca e o contador sobe para 2. O algoritmo continua. 5 contra 3. Troca de novo, contador em 3. Agora olha só que interessante. O próximo par é 5 e 6. Ah, esses estão na ordem certa, então nada acontece. O algoritmo segue para o último par da vez, 6 e 4. Fora de ordem. Troca. E o contador fecha essa primeira passagem com o valor 4. E olha só o que acabou de acontecer aqui. Esse é o famoso efeito bolha em ação. O maior número de todos, o 6, foi sendo empurrado comparação por comparação até chegar no seu lugar definitivo, lá no final da lista. Ele já está resolvido, sabe? A gente nem precisa mais se preocupar com ele nas próximas rodadas. Bom, como o contador terminou em 4 e não em 0, o trabalho ainda não acabou. Isso significa que a gente precisa de outra rodada. Então vamos para a passagem 2. Zeramos o contador de novo e agora o foco é só na parte da lista que ainda está bagunçada. Dessa vez vai ser mais rápido. Comparamos 2 e 1. Opa, troca. Contador vai para 1. Agora os próximos dois pares, 2 e 3, e depois 3 e 5, esses já estão certinhos, então nenhuma ação. Por fim, 5 e 4, troca de novo. O contador fecha essa rodada em 2. E olha aí, o segundo maior número, o 5, agora também borbulhou e foi para sua posição correta. Nesse ponto, se a gente bater o olho na lista, ela parece perfeita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas aqui que está o pulo do gato. O algoritmo não enxerga como a gente. Ele não tem como saber disso. A única informação que ele tem é que na última passagem o contador deu 2. E a regra é clara: se não foi 0, ele é obrigado a continuar, para ter 100% de certeza. É agora que a gente vai ver a mágica do contador de trocas acontecer. É ele que vai dar o sinal verde, sabe? E confirmar que o trabalho finalmente acabou. Então, lá vamos nós para mais uma passagem. A prova final. Contador zerado de novo e o foco é só naquela parte que ainda precisa ser confirmada.
O algoritmo vai lá e verifica 1 e 2, ok, em ordem. 2 e 3, em ordem também. 3 e 4, perfeito, em ordem. Ou seja, ele percorreu toda a porção que faltava da lista e não precisou fazer absolutamente nenhuma troca. E o que isso significa? Que no final dessa verificação, o valor do nosso contador de trocas é... E o que isso significa? Que no final dessa verificação, o valor do nosso contador de trocas é 0. E essa é a grande sacada. A lógica é impecável. Se deu para passar pela lista inteira sem precisar trocar ninguém de lugar, é porque todo mundo já está exatamente onde deveria estar. É a garantia matemática de que a ordenação está completa. Fim de jogo. Ok, agora que a gente já entendeu como ele funciona, vem a pergunta. Mas quão bom é esse método? Vamos falar um pouquinho sobre a eficiência dele? Dá para pensar em 2 cenários extremos. O melhor caso possível é um sonho, né? A lista já chega prontinha, toda ordenada. Já o pior caso é o pesadelo. A lista está completamente ao contrário, do maior para o menor. E claro, isso impacta diretamente no desempenho. No melhor caso, o algoritmo só precisa de uma única passagem para confirmar que está tudo certo. Isso é o que a gente chama de desempenho linear, ou ômega de n. É super rápido. Mas no pior caso, aí a coisa complica. Cada um dos n elementos precisa ser borbulhado através de quase todos os outros n elementos. Isso leva a um desempenho que cresce muito mais rápido, um desempenho quadrático, ou O de n ao quadrado. E o que isso significa na prática? Que para listas grandes ele fica extremamente lento. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão bem importante. O Bubble Sort é famoso por ser simples, super fácil de entender, mas quase nunca é a opção mais rápida. E isso levanta uma questão que é fundamental no mundo da programação. Quando que simples pode ser melhor que rápido? Em que situações a simplicidade e a clareza de uma solução acabam sendo mais valiosas do que a pura velocidade de execução? Fica aí uma pergunta para a gente pensar.